Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito do negócio jurídico. Para isso eu preciso que prestem bastante atenção na leitura da doutrina, conforme farei a partir de agora. Então a primeira informação que nós temos é de que o Código Civil de 1916 adotava a teoria unitária do ato jurídico. Não fazia distinção entre o ato e o negócio jurídico. O Código Civil de 2002, que é o código vigente, adotou a teoria dualista, por meio da qual se distingue explicitamente os atos jurídicos stricto sensu dos negócios jurídicos. Enquanto o ato jurídico stricto sensu e o ato ilícito dependem da expressa previsão legal, o negócio jurídico admite a existência de figuras atípicas. Além disso, o Código Civil de 2002 não tratou especificamente do ato jurídico em sentido estrito, limitando-se a estabelecer, em seu artigo 185, que aos atos jurídicos lícitos aplicam-se, no que couberem, as disposições relativas ao negócio jurídico. As disposições relativas ao negócio jurídico estão previstas entre o artigo 104 até o 184 do Código Civil. E aí a gente entende o quê? Que o negócio jurídico é toda composição de interesses e vontades em harmonia com o ordenamento jurídico, sempre respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia que estão previstos no artigo 104, bem como os direitos fundamentais e as questões de ordem pública, destinada a criar, modificar ou extinguir relações e situações jurídicas. A doutrina sempre deu especial atenção ao seu estudo. Silvio de Salvo Venosa, um doutrinador, disse que negócio jurídico é a conduta humana com a intenção específica de gerar efeitos jurídicos, ao adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos. Antônio Junqueira de Azevedo diz que negócio jurídico é fato jurídico consistente na declaração de vontade a que o ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como desejados, queridos, em conformidade com os pressupostos da existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica. Para que você possa entender melhor, eu vou reler a definição de Junqueira de Azevedo, só que de outra forma. Ele entende que negócio jurídico é um fato, é um acontecimento jurídico que consiste em quê? Na expressa manifestação da vontade. Então, você tem que dizer que quer fazer o negócio jurídico, a outra pessoa tem que dizer que aceita o negócio jurídico. E esse ordenamento jurídico vai atribuir, quando esse acordo é feito, o quê? Efeitos, né? Esses efeitos são desejados, obviamente, porque as partes manifestaram sua vontade, sempre em conformidade com os pressupostos de existência, validade e eficácia que são impostos pela norma jurídica. O negócio jurídico revela um fato jurídico cujo resultado é planejado pelas partes. Logo, a exteriorização da vontade, que é o elemento volitivo, é o dizer que quer, é o concordar, é a mola propulsora do negócio jurídico, tendo nítido cunho de satisfação de interesses privados. Ou seja, eu quero fazer o negócio, eu que quero fazer o contrato. O negócio jurídico, então, representa um verdadeiro instrumento de atuação da autonomia privada. É importante enfatizar que o elemento volitivo, a vontade, que é fruto da autonomia privada, não é absoluto. Não é porque você quer, não é porque a outra parte deseja que a coisa vai acontecer. Por força da proteção destinada à dignidade da pessoa humana, a liberdade negocial vem sofrendo limitações decorrentes da ingerência de normas de ordem pública. Ou seja, a ordem pública diz: isso você não pode fazer, isso você não pode realizar, não pode negociar. No plano concreto do ato negocial, as partes elas devem respeitar deveres jurídicos anexos de quê? De cooperação, de lealdade, implícitos, que são resultantes da boa-fé,
que decorrem da ética que se espera que as pessoas tenham dentro das relações negociais. O que eu quero dizer com isso, então, é que as normas de ordem pública vão dizer que nem toda liberdade que você tem pode ser exercida, tá? Por quê? Porque você deve respeitar limites que são estabelecidos pela ordem pública. É importante lembrar também que o negócio jurídico deve respeitar esses deveres jurídicos de cooperação e lealdade. Esses deveres estão implícitos no princípio da boa-fé. Ou seja, quando você negocia com uma pessoa, você tem dentro de você mesmo uma boa-fé, uma boa vontade, uma ideia de que aquilo aconteceu porque de fato você acreditava que a outra pessoa realizaria o negócio da forma que foi pactuada. É necessário registrar que o negócio jurídico é um pressuposto de fato que contém uma ou várias declarações de vontade, como base para a produção de efeitos jurídicos desejados, tendente a uma finalidade protegida pelo ordenamento jurídico. No entanto, a palavra negócio não é sinônima necessariamente de um contrato ou de um negócio que seja bilateral, que tenha duas partes. O negócio jurídico ele pode ser perfeitamente unilateral, sendo aquele em que ocorre o seu aperfeiçoamento com uma única manifestação de vontade. Por exemplo, quando você faz uma promissória, quando você faz um testamento, quando você faz uma renúncia da sua herança, quando você faz uma procuração, quando você confessa uma dívida. Todas essas situações são negócios jurídicos que são estabelecidos entre as pessoas, só que eles são de natureza unilateral. Claro, existem também os negócios bilaterais, a título de exemplos, contratos. Na celebração dos contratos, o negócio ele é constituído por um regramento bilateral de condutas que visam criar o quê? Criar, adquirir, transferir, modificar ou extinguir direitos. A manifestação da vontade tem uma finalidade negocial. Nesse sentido, possui uma estrutura interna mais rica e complexa nesse aspecto do que o ato jurídico no sentido estrito, no qual a vontade é apenas aderir aos efeitos previstos na ordem jurídica, seja pelo seu conteúdo, seja pela produção de seus efeitos. Nessa linha de raciocínio, dizendo o artigo 110, o negócio jurídico ele consiste em quê? Em uma declaração de vontade destinada a produzir efeitos juridicamente relevantes. Nessa hipótese, se a declaração de vontade expressa não corresponda ao efetivo conteúdo da vontade do agente, que propositalmente subtrai sua real intenção do conhecimento da contraparte, configura-se aqui a reserva mental ou reticência. Então, revisando, o que significa reserva mental ou reticência? É quando a declaração de vontade expressa não corresponde ao efetivo conteúdo da vontade do agente. Então, a pessoa pensou uma coisa, escreveu outra coisa, pensou uma coisa, disse outra coisa. Nesse caso, nós estamos diante de uma reserva mental. Esse desencontro entre a vontade real e a vontade declarada não produz efeito, subsistindo, nesse caso, a vontade declarada. De outra forma, a reserva mental ela produz efeitos se ela era efetivamente conhecida pelo destinatário da declaração, no caso da reserva mental conhecida da contraparte. Há, portanto, um negócio inexistente, pois, a rigor, não chegou a se operar o encontro de vontades exigido nos negócios jurídicos bilaterais. Então, vocês entenderam o que significa reserva mental? É quando a vontade expressa não corresponde com a vontade que está interna, a vontade que você tem no seu coração. Tudo bem? Superada a análise da intenção, quer dizer, essa discussão que se faz sobre a intenção e sobre aquilo que se disse, aquilo que se declarou, o Código Civil, novamente relativizando o subjetivismo na interpretação do negócio jurídico, estabelece esses elementos objetivos no artigo 113,
agora com a redação dada pela Lei da Liberdade Econômica, que também devem ser observados. Então, os negócios jurídicos, eles devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, primeiro, for confirmado pelo comportamento das partes, posterior à celebração do negócio, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, corresponder à boa-fé e for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. E aí ele diz, corresponder também a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. O caput do mencionado artigo, artigo 113, mantido na sua forma original, segundo Miguel Reale, versa sobre um importante conteúdo normativo, visto que ele faz referência àquilo que se chama de boa-fé objetiva. O que significa isso? Boa-fé objetiva é um padrão de comportamento leal que se espera, na verdade, de pessoas leais e solidárias. Trata-se de uma manifestação do princípio da eticidade. Quando menciona ainda os usos e costumes do lugar de sua celebração, faz referência ao princípio da socialidade. O dispositivo concretiza de forma simbiótica, a sociedade, aliás, a socialidade e a eticidade. Ou seja, simbiótica porque eu tenho de um lado a socialidade, do outro lado eu tenho a eticidade, e aí eu vou tendo uma construção daquilo que se chama de boa-fé. O parágrafo 1º traz regras de interpretação que servem para todos os negócios jurídicos a partir de seus incisos. O inciso 1º traz uma vedação expressa ao venire contra factum proprium, ou seja, a proibição do comportamento contraditório que caracterize deslealdade. Por exemplo, você faz uma negociação, você demonstra seu interesse e de repente você tem um comportamento completamente contraditório. Você, por exemplo, faz um contrato de promessa de compra e venda, a pessoa acredita que você vai efetivar a compra e de repente você simplesmente pula quando você negocia às vezes com outro corretor. E aí você, claro, acaba desmerecendo aquele princípio de eticidade e de socialidade que é tão importante nos negócios jurídicos. O inciso 2º, que é repetitivo, reforça a ideia de se respeitar as regras do tráfego. O inciso 3º consagra a ideia de boa-fé como um paradigma hermenêutico. O inciso 4º amplia a concreção da famosa regra da interpretação contra stipulatorem ou contra referentem, que já estava no artigo 423 e se aplica não só em contrato de adesão, mas também em negócio paritário. Por exemplo, o seguro empresarial de uma estrutura de um galpão, com um contrato paritário, porém com uma cláusula imposta pela seguradora. Nesse caso, a interpretação dessa cláusula, em hipótese de obscuridade, deve ser aquela mais favorável ao segurado. O inciso 5º versa sobre a cláusula geral de racionalidade econômica em contraponto à função social que deve ser observada como toda cláusula geral, construída a partir de conceitos jurídicos indeterminados, casuisticamente. Já o parágrafo 2º do artigo 113 inova ao criar a possibilidade de as partes constituírem ou construírem regras de interpretação específicas para o caso concreto. Nesse caso, é importante registrar que tais regras, por óbvio, não podem violar normas de ordem pública, a exemplo da função social dos contratos. Então, o que eu quero resumir para vocês aqui? É que no artigo 113 do Código Civil, diz que os negócios jurídicos eles devem ser interpretados nesse confronto entre a vontade declarada e a vontade desejada. Você deve observar sempre o quê? A boa-fé, os usos do lugar. E essa interpretação ela tem que ser conforme o comportamento das partes posterior à celebração do negócio, corresponder aos usos, costumes, práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, corresponder à boa-fé, repetindo o que tinha sido dito lá atrás,
for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável, e corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida. A ideia aqui é que a gente estabeleça o seguinte: todo negócio jurídico é uma manifestação de vontade. Quanto mais cristalina for a vontade das partes, melhor. Por quê? Porque nós estamos respeitando o princípio da autonomia privada. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido e daqui a pouquinho, no próximo vídeo, vamos continuar destrinchando um pouco mais sobre o negócio jurídico.